Bom, pelo jeito, Pedro Martins deixa o cargo de CEO do Santos. Eu sou Felipe Noronha, este é o Eu Vim de Santos e eu quero começar este vídeo combinando uma coisa com vocês. Vamos cobrar para que o Santos não chame mais ninguém de CEO? É diretor de futebol, é coordenador de futebol, é diretor de alguma coisa. CEO foi um termo inventado dentro do Santos para que o escudo fosse mais forte. Não adiantou. Lembrando que no estatuto do clube não há este cargo de forma oficial. Lembrando também que quando foi contratado, Pedro Martins foi apresentado como CEO e o Santos chegou a ter dois no mesmo momento, antes de Paulo Brax ir para o Galo. É um cargo que não existia, foi criado para que Brax, depois Pedro Martins, fossem escudos e ambos falharam. Diretor de futebol, é assim que o próximo será chamado, creio eu, ou que deveria ser chamado. Dito isso, quando o Pedro Martins chegou ao Santos, eu comentei, e eu não tenho certeza, eu passei horas caçando, mas não consegui achar, em um vídeo ou em alguma live do trio, o que aumenta a dificuldade em achar isso, que ele foi contratado para ser, primeiro, o escudo de Marcelo Teixeira e de seus parceiros de alta cúpula. Ele foi contratado para que ele fosse o rosto da gestão e fosse criticado, tomasse as pancadas que o clube toma e com ele à frente, né, protegendo o restante. E dois, que para alguém aceitar, né, ser o CEO, o diretor, enfim, de futebol do Santos, essa pessoa muito provavelmente teria de estar de acordo com as ideias da diretoria. Eu, e continuo enxergando da mesma maneira, eu duvidava que a diretoria iria contratar alguém que pensasse diferente, quisesse agir de forma diferente, que mandasse embora pessoas que eles confiavam, quisesse contestar os métodos. E no fim das contas, meio que não foi. Pedro Martins, de fato, contestou, e inclusive publicamente, os métodos e escolhas e outras coisas da diretoria do Santos. Isso não se concretizou, por isso ele caiu. Mas isso quer dizer que ele foi bom no Santos? Absolutamente não. Ninguém está falando isso. O combo multa do Caixinha de 15 milhões, né? Toda a confiança que ele tem em Pedro Caixinha, aparentemente Pedro Caixinha é o ídolo de infância do Pedro Martins. Mas Gabriel Veron estar no clube ainda provam, né, que ele cometeu erros grotescos. Esses dois são erros grotescos. Não a contratação do Caixinha em si, mas sim a multa gigantesca e a contratação do Veron, sim. Claro, porque ele já tinha levado o Veron para o Cruzeiro, deu problema e estava aqui de novo. Está aqui de novo ainda, né, que não foi embora o Veron. Então, são erros que provam, sim, que ninguém tem que defender o Pedro Martins. Não é isso que a gente está fazendo. Suas atitudes, suas escolhas acabaram sendo bastante erradas. O trabalho não foi bom. Ele também se recusou diversas vezes a dar entrevista em momentos de dificuldade do clube. O que significa basicamente sempre, porque o Santos está em dificuldade há alguns anos e esteve em dificuldade nesses últimos 6 meses em que ele esteve aqui. Lembrando que ele foi contratado, salvo engano, no dia 23 de dezembro. Dezembro é certeza, acho que a apresentação, a confirmação foi dia 23. Acho que não estou errado. Dar entrevista em momentos fáceis é muito fácil. Dar entrevista em momentos difíceis, eles não fazem, por medo de serem contestados. Então não tem defesa alguma ao trabalho de Pedro Martins aqui. Pelo amor de Deus, não interpretem desse jeito. Inclusive, sempre fomos críticos ao trabalho dele. Muitas vezes, eu vi isso nas redes sociais hoje, e eu concordei, que ele meio que se vitimizou, né? Ele se colocou como uma vítima do sistema do Santos. E eu acho que o torcedor é uma vítima, né? O torcedor do Santos pode se vitimizar em relação ao que o Santos faz com ele. Eu acho que tem que, inclusive. O torcedor do Santos é uma vítima das escolhas do Santos. Mas se existe o cargo de CEO, um cargo portentoso, né? Um cargo alto desse, ele não é vítima, ele é parte do problema, né? Tem que agir como um e não o fez. Porém, apesar dos erros e da falta de qualidade do seu trabalho, Pedro Martins deixa o Santos por outros motivos. E esse em si é um problema e falaremos disso neste vídeo.
Antes, claro, eu pego o meu copo Life. Esse copo é bom, hein? Esse copo é bom, sabe pra quê? Pra você tê-lo e pra você ou dar de Dia dos Namorados ou pedir de Dia dos Namorados, porque é um copo de extrema qualidade. 800 e quanto? Eu sei que vem anotado embaixo. 880 mililitros de sua aguinha, de sua bebidela, cabem no copo Life. Utilize o cupom Eu Vim de Santos para você ter desconto e te ajudar no Dia dos Namorados. Tal como o Dia das Mães, presenteie com um Gold Case que o seu namorado, a sua namorada, a sua esposa, seu marido, eles vão gostar. Confie na dica que eu tô dando. Gold Case com o cupom Eu Vim de Santos. QR Code na tela, link na descrição para você ver este e outros produtos e modelos. Tem um problema que, para mim, exemplifica demais a queda do Pedro Martins, por mais que ele tenha pedido demissão, que é o seguinte. Ele deixou de ser o escudo, né? No sentido clássico, né, do que é um escudo, que é proteção. A diretoria do Santos hoje é muito criticada, com toda razão. Vamos pontuar isso. Por todos os torcedores. O trabalho é fraco. Se você serve para ser o escudo, o CEO, o escudo, é para que a ideia, né, de quem contrata é que a torcida bata nesse CEO. Como assim o CEO não está fazendo isso, não está fazendo aquilo, está errando nisso, está errando naquilo? E, por exemplo, os alvos, se o time tivesse minimamente bem, pós-caixinha, poderia ser a multa do caixinha e o verão e só. Mas não. Muita coisa foge da alçada dele, na visão da torcida, e a diretoria está sendo bastante criticada, de novo com razão, mas aí a função dele deixa de fazer sentido para a diretoria, que quer um escudo, uma proteção aos seus próprios erros. Então, como eles viraram alvo junto ao CEO, eles não viram mais utilidade. Tanto que, né, a notícia é que o presidente do Santos, Marcelo Teixeira, colocou ou quis colocar o Pedro Martins para trabalhar apenas na parte administrativa e não mais no futebol. Claro que o Pedro Martins quer uma carreira no futebol, no mundo da bola, e não quer ficar na parte administrativa, e por isso foi lá e pediu essa demissão. Pedro Martins, então, ao deixar de ser escudo, perdeu a utilidade, né, para a diretoria do Santos, porque o seu trabalho em si não garantiu nada, o trabalho não é bom. Se o trabalho fosse muito bom e ele fosse publicamente contra a diretoria, como meio que é, né, pelo menos desde aquela coletiva se colocou como alguém contra essa diretoria, o trabalho fosse muito bom, o trabalho seria o escudo. Eles poderiam ter suas divergências e o trabalho seria o escudo. Mas o trabalho dele é ruim, o trabalho da diretoria é ruim. Então, assim, todo mundo é alvo. Se o trabalho dele fosse bom, a diretoria aguentaria, porque o trabalho seria o escudo de todos. Ninguém estaria sendo criticado. Então, ele perdeu sua utilidade para essa diretoria. Inclusive, o Lucas Mussetti hoje no UOL publicou, pouco antes de eu gravar, que a diretoria do Santos já está indo atrás de 3 nomes, eu vou ler a matéria em instantes, tá? Indo atrás de 3 nomes que estão na Série A. Ou seja, eu vou partir do princípio da dedução de que são nomes fortes. Um nome, né? Que chegará como alguém que largou um outro clube de Série A, confiando no que o Santos está produzindo. E isso traz um efeito, pô, esse cara confiou no Santos. Esse cara é bom o suficiente para largar um grande trabalho, supostamente, em outro clube e vir para essa bagunça que é o Santos hoje. Pô, esse cara deve ser bom. Olha o escudo se transformando, se montando aí à frente da diretoria. Ele vem para ser um novo escudo. Claro que a gente torce para que o trabalho de fato seja bom, acima de tudo. Mas a diretoria quer alguém que faça um trabalho bom e que, ao trabalhar bem, sirva de escudo. Porque, na verdade, era até muito fácil, né, você realizar alguns pedidos do CEO e da torcida, se livrar de pessoas próximas que ninguém enxerga utilidade, que não tomam decisões boas, que vazam coisas, enfim, reclamações de sempre no Santos. Mas a diretoria é fechada no seu próprio grupo. Lembre-se que o conselho hoje é 100% formado por pessoas da chapa que foi eleita junto ao Marcelo Teixeira pelo sistema eleitoral do Santos, em que, a partir de determinada porcentagem, o presidente tem direito a carregar toda a sua chapa, né? Então, eles estão fechados ali no mundo deles, querendo apenas que alguém bloqueie as críticas de fora. A função do CEO, ou espero o diretor de futebol,
aí eu tô falando de nomenclatura mesmo, seja essa. A esperança do torcedor é que a diretoria, a partir dessa demissão, assuma que errou, porque assumir que não entende nada de bola é um pouco pedir demais, né, eu sei, mas que assuma que cometeu erros e leve a sério. Que quer um escudo, beleza, mas que contrate alguém que o trabalho realmente seja bom. Essa é a nossa esperança. Vou ler a matéria do UOL agora, que eu acho que tem bons trechos pra gente debater na parte final do vídeo. Santos define alvos para substituir CEO que pediu demissão. O Santos quer definir rapidamente o substituto de Pedro Martins. O UOL apurou que o Santos traçou 3 possíveis alvos para assumir o departamento de futebol. O Peixe espera anunciar o novo profissional nos próximos dias. O cargo deve ter o nome de diretor ou executivo e não de CEO. Foi daqui que eu puxei essa campanha, digamos assim, para que não se chame mais CEO. Os 3 nomes estão empregados em outros clubes da Série A, como eu acabei de falar. Um deles já é a prioridade e já negocia. Vamos ver quem é. Só não deve ser o do Galo, porque o do Galo é o Paulo Brex, né? O Santos tenta evitar o vazamento dos nomes por conta dos contratos em vigência, com multa rescisória. Se houver acordo, o Peixe comunicará ao presidente do clube que tem um executivo desejado. Ou seja, o Santos vai pagar multa. Lá vai dinheiro gasto. A princípio, o Santos continuará com Guilherme Souza, que é gerente de futebol, e Fabrício Vasconcelos, o gerente técnico. O Fabrício que foi indicado, inclusive, pelo Pedro Martins, segundo a matéria, terá o seu trabalho reavaliado. E aí a matéria tem um intertítulo assim, ó. Por que Pedro Martins saiu? Tem muita coisa interessante aqui, vamos lá. O CEO Pedro Martins pediu mudanças que não foram aceitas. A relação dele com Marcelo Teixeira e pessoas próximas a ele pioraram nas últimas semanas. Mudanças que não foram aceitas. Longe de mim, de novo, volto ao começo do vídeo, defender o Pedro Martins. Mas, se for para vir alguém sério, esse alguém sério vai pedir mudanças. Porque se ele não pedir mudanças dentro da diretoria do Santos hoje, significa que ele é só um escudo mesmo. E que ele corrobora tudo que é feito lá. Entenderam a relação? Pedro Martins, enfim, é o trecho da matéria que eu comentei, né, dele passar para a parte administrativa e negou. Para continuar no clube, Pedro pediu a saída de 2 profissionais de confiança da presidência. Rodrigo Zogaib, que é coordenador do Núcleo de Saúde, e Evaldo Prudêncio, supervisor de futebol. Teixeira recusou as demissões. Eu não tenho conhecimento para avaliar o trabalho de ambos, tá? Isso eu preciso assumir. Ele entende que o Departamento de Saúde está desatualizado. É possível. Assim, a gente cobra aqui as lesões musculares, né, constantes, o Santos está sempre com desfalques. Nesse ponto, eu acho que a gente tem que cobrar sim. Não está explícito aqui se é o que o Martins pensa. Mas eu consigo puxar rapidamente aqui um motivo para que supostamente esteja desatualizado. Também fala do Evaldo, que seria uma pessoa de trato ruim no dia a dia, eu não tenho como comentar. Pedro Martins, essa parte importante, hein? Também estava incomodado com o poder político do Santos. A presença de pessoas próximas ao presidente sem cargos oficiais incomodava o CEO, incomoda a torcida, incomoda qualquer um que acompanha o Santos. É muita gente fazendo nada, é muita gente com acesso. Não tem que ter, mas essa diretoria quer que tenha. Quem combater isso vai perder a batalha, o que é triste. Por outro lado, e é importante ter esse outro lado, o Santos se decepcionou com o Pedro Martins. A diretoria analisava uma troca há algum tempo, ou seja, estão julgando o trabalho dele como ruim. É o que eu falei. Só é escudo se o trabalho for bom. Se é ruim, não tem escudo e não ajuda o clube, então não tem o que fazer lá. Os maiores problemas com esse ou envolveram casos de Pedro Caixinha e Gabriel Veron. Acabei cravando aqui. Pedro Martins estipulou uma multa, fala da multa do Caixinha, 15 milhões, e comenta da situação do Veron. Deixa eu ver se tem mais coisa. Não, é isso. Então abordamos todos os tópicos. Ninguém tá triste com a saída dele, porque a gente tá pensando aqui no clube. Eu fico triste que o Santos, em maio, com a janela para abrir, né, de transferências, não tem alguém para negociar? Ou tem? Mas se tem, quem é? Quem vai trazer jogadores? Alguém levantou, foi um menino chamado Jean, tenho quase certeza, na live do trio da manhã dessa terça, e eu achei uma pergunta extremamente pertinente. Porque o que me interessa é o clube em campo, né, principalmente, não que o resto não, mas o principal. E o time hoje precisa de reforços. Quem vai negociar? Quem vai dar aval? Quem vai botar multa lá? Hoje o Santos não tem ninguém. Ou, se tem, quem é? Um dos de sempre ali, da alta cúpula, que ninguém confia? Aí complica.